Olá, aprendizes da vida, bem-vindos a mais uma edição do Injeção na Testa. Hoje, aqui em Los Angeles, com o grande guitarrista Linneu Andrade. E aí, Linneu? Tudo bom? Você tá bom? Tudo bem. Muito bom ter você aqui. Prazer é todo para meu esse estar aqui. papo. Fica por aí que você vai ver o papo legal que a gente vai ter. Você é um cara um guitarrista, um músico que veio para os Estados Unidos, tem uma carreira que a gente pode dizer de sucesso, né? Porque você hoje você tem uma posição, né, como um guitarrista respeitado que muitos almejam. E aí é uma pergunta, eu venho conversando com alguns profissionais, né, brasileiros e tal, aqui, e uma pergunta que eu sempre faço, né? Muitos começaram com o rock, começaram com heavy metal, muitos começaram tocando Iron Maiden, né? Esse foi o seu caso? Esse foi o meu caso. Só que eu comecei um pouquinho antes do Iron Maiden. Eu gostava muito de Led Zeppelin, de Beatles. Eu ainda sou fã número 1 de Beatles. Eu sempre fui do classic rock. Tá. Aí, quando eu era moleque, porque meu pai, é muito engraçado, meu pai ele sempre foi roqueiro. Meu pai não toca nada, mas ele sempre foi roqueiro. E minha mãe me conta que meu pai me colocava pra dormir ouvindo Paranoid, quando eu era bebezinho. Que legal, do Black Sabbath. É, exatamente. Então eu cresci gostando muito de rock and roll. Tanto que minha mãe às vezes queria colocar um samba em casa. Tira disso! E aí, entrando na adolescência, aí eu descobri mais o heavy metal. Começou que eu comecei a tocar guitarra, eu comecei mais por uma parte de apreciar a parte técnica do instrumento. A parte assim, pegar aquela galera o rock and roll... Aquela febre dos anos 80, né? Exatamente, eu comecei a ouvir muito. E nessa época... Van Halen, o que seria? Então, Van Halen, Angra. Eu ouvi muito Angels Cry. Muito. Você não faz ideia, quando eu tava no colégio, assim, era eu e meus amigos todo dia. Toda hora eu fico feliz de ouvir isso, sabe? O Angels Cry foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Que legal, cara. Na época que saiu o Angels Cry, o Dr. C, o Dr. C1. O meu foi Novo Iron do Raul Seixas. Eu ouvi muito. Aí que me levou pro Iron Maiden, que me levou pro Halloween. Que legal. Então o Angra impactou antes até do Iron Maiden. Exatamente. Eu descobri o heavy metal no Brasil, com bandas brasileiras. Pra mim, isso legal. Não foi do contrário, não foi a galera que ouvia Iron Maiden e trouxe de volta. Como foi a sua trajetória, assim? Como foi o começo da sua vida profissional? A minha vida profissional foi assim. Ainda no Brasil, adolescente, que eu descobri todas as bandas, eu descobri que o Eduardo Danui morava perto da minha casa. Em Santana? Em Santana. Aí eu fui fazer aula com ele. Eu liguei lá, eu conheci o Melo Júnior na Teodoro Sampaio. Turminha boa. Né? E aí ele me falou, porque eu conheci ele lá, ele falou, eu moro no Butantã, é muito longe, mas o Edu mora do lado da tua casa, tá aqui o telefone dele. Aí eu liguei pro Edu, marquei aula e fui fazer aula com ele. Fiz aula com ele 3 anos. Que legal. O Edu virou meu irmãozão, assim, amo ele até hoje, a gente sempre se fala. Na época, ele escrevia todas as lições na mão. E eu sempre fui muito interessado em computador. Sempre adorei, sempre fui nerd de tudo. Aí eu tinha um programa que chamava Encore, não sei se você lembra. Sim. E eu falei pra ele, eu pegava as lições e transcrevia pro Encore. Aí eu mostrava pra ele. Ele falou, você não quer fazer isso pra mim? Eu te passo as lições, você faz as transcrições. E aí a gente acabou fazendo que legal. Essa troca. Essa troca, que bom. E com isso, eu acabei ficando muito amigo do Átila, irmão dele. Legal. E o Átila tinha uma banda com o Marco Bavini. Sim, filho do Sérgio Reis. Legal. Certo? E o Marco e o Paulo, irmão dele, ele tinha uma produtora de artistas que eles produziam o Sérgio Reis vendendo shows. E quando eles contrataram a Sula Miranda e precisaram de um guitarrista... Pra essa produtora? A produtora contratou, a Sula contratou essa produtora para vender shows, e eles precisavam montar uma banda. Aí ele me chamou, falou, você não quer lá fazer parte da banda? Eu tinha 18 anos na época. Aí eu fui trabalhar com a Sula Miranda. E aí no primeiro ensaio, ela me colocou de diretor musical, porque eu precisava fazer uma abertura pro show, eu sentei 5 minutos, eu tinha um PMA5 da Holland, eu tive uma ideia, escrevi rapidinho lá e mostrei pra ela, adorei, vamos fazer, então ser meu diretor musical agora. E aí eu fui... Que legal, cara. Diretor musical dela. Com 18 anos? Com 18 anos. Puxa, que precoce, hein? Foi. Eu não sabia nada. Assim, a única coisa que eu sabia... a única coisa que eu sabia era tocar guitarra. Mas eu tinha ideias.
Sim, sim. De como fazer as coisas. Daí, o Marco Bavini, ele começou a fazer uma companhia de teatro em São Paulo. E aí ele virou pra mim e falou assim, Lineu, você é muito tímido. Você é muito tímido. Você tem que fazer teatro pra se soltar mais. Certo. Foi aí que eu entrei numa companhia de teatro chamada Oficina dos Menestréis. Certo. Aí sua história cruza com a minha. Aí foi assim, a primeira coisa, quando eu fui tocar na Oficina dos Menestréis, o Deto Montenegro, que é irmão do Oswaldo Montenegro, o diretor, ele virou pra mim e falou assim, Lineu, nessa música eu quero que você toque que nem o Rafa fazia. O que Rafa? O Rafa Bittencourt. O cara do Angra, tá certo. Sim. A Oficina dos Menestréis, ela funcionava no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Então a primeira turma, assim, né, que eles iniciaram, eu fiz parte dessa primeira turma. Eu também fui na mesma ideia, né? Eu já fazia faculdade de composição e regência, mas eu queria aprender a me expressar, né? Entrei lá e adorei, né? E eles chegando em São Paulo, Oswaldo Montenegro trazendo essa ideia, e eu fiz parte então do primeiro espetáculo, que foi o Noturno. Fiquei em cartaz no Teatro Augusta, antes ainda deles irem pro Dias Gomes. E assim, foi um momento incrível da minha vida, cara, a turma toda muito 10, né, cara, assim, todo mundo jovem, talentoso, e, porra, apaixonado, né, por tudo aquilo. Pra mim foi um aprendizado que eu levo até hoje, sabe? A questão do palco, você olhar da plateia um espetáculo, coisa que muitas vezes o músico não faz, ele tá ali só no palco tocando, né? E ele não tá imaginando o que é um espetáculo diferente, né? Essa é uma coisa que eu aprendi muito lá, que é, por exemplo, eu toco com esse artista, com a Gloria Trevi. Toquei com outros artistas no Brasil. Uma coisa que eu aprendi lá, que todos os artistas me falam, você é um dos poucos guitarristas que eu conheço que, quando eu te olho, você olha pra mim e, você... Interage. A gente interage sabe, tem uma arte na coisa ali. Que legal. Que é uma coisa que eu aprendi na Oficina dos Menestréis, que é tipo, você nunca sai do seu personagem. Meu personagem não. No palco eu sou o guitarrista. Sim. E eu tô fazendo um show para as pessoas. Não é o meu show, é o show da artista, mas eu sou parte, então eu... Você está comunicando também ali, Então isso faz a diferença. Aí na oficina eu conheci muita gente, dentre eles eu conheci um guitarrista que chama Eduardo Bolonha, que foi ele fechou um capítulo da minha vida e abriu um outro capítulo. Quando eu conheci ele, eu entendi muito mais o lance de ser sideman. Porque ele era um cara que... É uma responsabilidade, exatamente. Né? Porque até então eu tocava e presença de palco, legal. Quando eu conheci ele, foi aí que eu entendi o lance de servir a música do artista. Essa era a diferença. O Edu, ele faz isso como ninguém. Um dia, ele foi assistir uma das peças, ele me viu tocando, ele gostou, que legal, por exemplo, só que um dia a gente vai fazer um trabalho junto, legal. Aí ele tinha um programa, ele ainda tem um programa que leva musicalização para escolas, para as crianças. Chama Música em Família. Ele leva isso para as escolas de São Paulo e do Brasil inteiro hoje em dia. E aí ele tinha um espetáculo que ele não podia poder fazer. Aí ele me chamou para fazer. Eu fiz, ele gostou do meu trabalho. E nessa época, quando ele me chamou para fazer, ele não podia ter feito esse espetáculo, porque ele estava em turnê com o Lobão, no Acústico MTV. Tá. Aí eu fiz esse trabalho para ele, e quando ele resolveu sair do Lobão, ele me colocou para fazer a turnê com o Lobão. Que legal. Aí eu fui fazer a turnê lá. Só que aí a pegadinha dessa turnê foi assim, era do Acústico MTV. Ele me ligou e falou, então você quer fazer? Quero. Então tá, daqui a 2 meses você começa, tá bom? Eu falei, beleza. Tem uma pegadinha só. Qual? Você tem que saber tocar banjo, dobro, bandolim, violão normal e violão barítono. Naquele dia eu fui na Teodoro Sampaio e comprei todos os instrumentos que eu não tinha. Sentei em casa, financiei, sentei em casa e comecei. Fui na casa dele, levei uma câmera e falei, Edu, toca o show pra eu ver. Aí ele botou o disco e tocou o show inteiro, eu filmei, obrigado. Levei pra casa, aprendi nota por nota. Putz, que legal. Nota por nota, como ele fazia. Depois que eu aprendi nota por nota, eu falei, agora deixa eu entender o que eu tô fazendo aqui. Sim, né? Porque você pegou a mecânica, exatamente, decorou, né? Aí eu comecei a entender, no dia que eu percebi assim, que você destrava o instrumento, tudo fica mais fácil. Então, para mim, o bandolim, até hoje eu amo tocar bandolim.
E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que coisa esquisita, né? Quando eu fiz a minha conexão com ele, que ia falar, é um violão de ponta-cabeça. Aí eu falei, beleza. Tá. Já sei. Pronto, saiu. Que interessante. É muito doido. É só você fazer uma conexão. Você quer, você é um acha a conexão. cabeça, entendi. Puxa, que legal. Vou tentar chegar dessa maneira, porque eu apanho do bandolim. Então, quando você vê, fala, que legal, um violão de cabeça para baixo. Pronto. Então, mas e aí, como é que você veio parar aqui? Vamos lá. Então, aí, na oficina, uma companhia de teatro desse tamanho, você acaba conhecendo muita gente. Muitos músicos eu conheci. Depois que eu toquei com o Lobão, que eu gravei com o Capital Inicial, eu vim passar férias aqui, em Los Angeles. E aí, eu encontrei com um amigo meu, um amigo meu já morava aqui, falei, mas vamos sair pra almoçar? Vamos sair. A gente se encontrou no almoço, ele falou, você não acredita, o baixista da minha banda acabou de sair da banda na hora que a gente ia assinar o contrato. Aí eu falei, que sacanagem, né? Ele falou, você não quer vir tocar baixo pra gente, não? Nossa. Aí eu falei, venho. O que eu faço? Não, a gente tem que fazer uns auditions antes aqui, com os baixistas daqui. Mas... essa turma era brasileira? Era uma banda de brasileiros produzida pelo Roy Thomas Baker. Quem é? O Roy Thomas Baker, ele produziu os 6 primeiros discos do Queen. Nossa. Ele produziu Bohemian Rhapsody. Ele produziu Journey. Nossa. Ele que colocou Steve Perry no Journey. Ele produziu Ozzy Osbourne, o Guns N' Roses. Meu Deus. O David Bowie. Toda essa galera. Isso foi em agosto. Em novembro ele falou, você vem pra cá fazer o teste? Aí eu paguei do meu bolso, vim pra cá, fiz o teste. Aí as pessoas gostaram. E o Roy assistiu o ensaio, ele gostou. Ele falou, você não toca como um baixista, você toca com palheta, com pegada. É isso que eu queria na banda. Beleza. Aí ele assinou meu visto. Aí nossa, então, que legal. Vamos fazer, assinou o contrato, ele assinou meu visto. Que legal, cara. Aí você já ficou? Aí eu fiquei em 2011, aí eu voltei para São Paulo para pegar minhas coisas só, e vim em maio de 2011. Só que por ironia do destino, em outubro a banda acabou. Mas eu já estava com visto de trabalho. Putz, então foi providencial no fim das contas, né? E aí quando eu vim para cá, eu larguei tudo no Brasil. Eu tinha uma carreira lá e eu larguei tudo para vir para cá, porque meu sonho era morar em Los Angeles. Aí o que eu fiz? Eu vendi todos os meus instrumentos. Eu tinha uma bela coleção, mas eu vendi todos e falei pra todo mundo que comprou, eu quero que vocês me paguem parcelado. Não, mas eu tenho dinheiro aqui agora. Eu falei, não, me paga parcelado. Porque eu usava esse dinheiro pra pagar meu aluguel aqui. Todo mês eu somava aqui, e pegava e botava no aluguel aqui. Que legal. Isso foi te garantindo. Exatamente. Aliás, quando você veio, assim, eu conheço algumas pessoas que já estão aqui faz um tempo e tal, e... mas você é um dos primeiros, não dos primeiros, mas você já está aqui um bom tempo, né? Faz 9 anos já. 9 anos, né? Eu acho que quando você chegou aqui em Los Angeles, quantos brasileiros já estavam aqui? As minhas, assim, eu sempre conheci bastante brasileiro, bastante brasileiros. Mas a minha referência de guitarrista ou de como me portar como guitarrista era o Rafa Moreira e o Greco Borato. 2 brasileiros incríveis. O Rafa que tocou com a Pink, que tocou com a Cristina Aguilera, e hoje ele toca com o Paul Stanley. Putz, que legal. Ele é um ícone, ele é uma referência. E o Greco, que na época ele fazia show com a Shakira, com a Katie Lang, ele tocou depois com a Gwen Stefani. Só galera top, assim, top, sabe? Né? Então, são pessoas que eu fiquei amigo deles como fã, assim, adoro o seu trabalho. Aí eu sentava e conversava, eles me davam aquelas dicas, assim. Tudo que eu aprendi na minha vida foi com dica de gente mais experiente. Isso. Cara, isso é uma coisa que eu quero falar. Um dos pretextos dessa conversa que a gente está tendo, ou seja, em levar a conversa para as pessoas, o fato de estar filmando, né? Uhum. É porque eu aprendi muito com conversas que eu tive com amigos músicos, sabe? E é muito engrandecedor, né? Então essa conversa que a gente está tendo, eu tenho certeza que ela impacta. Nós não estamos falando de escala, não estamos falando de como tocar o instrumento, né? Mas eu também aprendi muito com conversas que eu tive com os meus amigos músicos, e foi nessas, né? Produtores também e tal, pessoas envolvidas com o mercado. E nessas eu fui criando a minha cabeça e as minhas estratégias, definindo o meu foco, como me colocar, né?
Porque eu vejo que na profissão, cara, assim, não dá para medir em porcentagem, mas uma porcentagem é o quanto você realmente entrega, mas uma porcentagem talvez até muito maior é o como você se coloca, né? Exatamente. E isso que você está me falando é muito interessante, porque, puta, só por esse papo já dá para ver o quanto você é bem relacionado, querido, um cara que é cheio de amigos, né? Uma pessoa que, pô, ontem nós conversamos, cheio de contatos também. E isso é bem legal, né? Eu acho que isso faz uma diferença para sua carreira no fim, né? Sim, no final da história. É que eu falo, tudo que eu aprendi não é... Pô, o Edu me ensinou a tocar guitarra. Ele não me ensinou quando você tem o acorde assim, 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 você toca isso, isso, isso. Beleza. Mas ele me ensinou também muito como me relacionar. E eu aprendi muito também com um percussionista no Brasil, que chama James Miller. Ele tocava percussão. Sim, que era do Funk Legusta. E antes ainda... Jorge Benjor. Mas sabe onde eu assistia ele? Eu assistia ele com outra banda que tinha até o Dinho... Karnak. O Karnak ele foi também. Olha só. O James é um amigão meu. E eu lembro quando me chamou pra fazer o Lobão, quando o Edu me chamou pra fazer o Lobão, eu cheguei pra ele e falei assim... James, o que eu faço? Agora né, mainstream, o que eu faço? 3 regras. Chega cedo, chega pronto, não reclama. Se você quer reclamar do quanto estão te pagando, espera fechar um ciclo. Quando te chamam de novo, você renegocia. Se você aceitou por aquilo lá, fica ali. Não reclama. É aquilo. Mas chega cedo no ensaio, seja o primeiro no estúdio, seja o primeiro no ponto de encontro do ônibus. Saiba tudo. Se o artista fala pra você, eu quero tocar tal música, saiba a música. Essa eu nunca ouvi. Não tem. Saiba a música. Tá vendo, pessoal? Isso é uma bela de uma dica e mostra que eu fiz tudo errado nessa vida, né? Não, tô brincando. Que legal, cara, que legal. Então você também, você vê, né, sua rede de relações, né, seus amigos, eles contribuíram, né? Ou seja, como o network, né, ou como você se coloca, por exemplo, é um bunda mole, né? Você não vai ter pessoas que se preocupam contigo, né? Então, eu acho que como a gente se interrelaciona é muito importante. Esses aprendizados, assim, que eu aprendi, as 3 regras do James, como me portar no palco com a Oficina dos Menestréis, também aprendeu isso daí, aquela coisa de você nunca sair do seu personagem. Se errou, faz do erro uma arte. Isso, e como se colocar, né? Se você errou, não faz aquela cara, errei. Não, você errou, faz daquilo uma arte. Aquele erro, ele vai te levar para um outro lugar que você nunca tinha pensado em antes. Sim. Eu aprimorei, eu fiz de uma arte a minha cara de erro, né? Porque às vezes eu faço uma cara tão descarada que virou uma arte. Porque às vezes é um erro tão... Tô zoando, tô brincando. E erro, todo mundo está suscetível ao erro. O erro, ele faz parte do ao vivo. Sim. Se você está começando agora e fica deprimido porque você errou, esquece. Fica deprimido. Não é verdade? É verdade. A gente... Em casa, você está ali estudando, você está treinando, você está se preparando, a sua performance tem toda uma condição, né, que é favorável para você, né, tocar tudo certinho. Agora, no palco, com luz, com distrações, às vezes você vai ver que você está com o efeito errado na guitarra, e você já se distraiu, ou, né, qualquer coisa, você pode estar pulando, estar interagindo com as pessoas. Exatamente. Às vezes você não toca 100% como sentadinho em casa, mas... Claro. Está entregando um entretenimento, está entregando diversão. Claro. Acho que a gente não pode esquecer que a gente está entregando diversão para as pessoas. É aquela coisa assim, existe aquele estigma que todo guitarrista quer ver o outro guitarrista errar. Se existe isso, não tem como a gente negar que todo guitarrista vai para um show e fica assim, mano. Erra. Ele errou aquela nota. Ele não fez. Tipo, esquece isso. Esquece. Para mim, eu também acho que para você é assim. Eu me lembro num show, né? Que o Kiko agora foi eleito um dos melhores guitarristas e tal da década, etc. E sempre foi, né? Desde moleque, conheço ele desde que ele tem 17 anos. Nossa, entendeu? E eu me lembro que teve um dia que ele pegou o solo que ele tinha gravado no disco e fez um improviso. Que eu falei, puta, como que esse desgraçado consegue improvisar, né? Ainda mais legal do que o disco, né? Que o disco demora tudo pra você aprender as notinhas, não, ele improvisou na hora e ficou mais legal. E os fãs, no vídeo, né, que postaram um vídeo na internet,
Kiko errou tudo, o próprio solo. O segredo pra mim é o erro, ele vai te levar pra um lugar que você nunca tinha pensado em ir antes. Sim. E aí vai te destravar uma parte da tua arte que você não sabia que existia. Cara, o Faísca, grande guitarrista, grande mentor também. Ele tem uma coisa que quando ele falou fez todo sentido, né? Aliás, eu já vi ele falando isso mais de uma vez. Você tocou uma nota errada, sobe meio tom ou desce meio tom que ela vai encaixar em algum lugar. Né? Exatamente. E é meio isso, saber consertar com elegância. Eu acho que o jazz foi criado em cima disso, sabe? Com certeza. Todas as blue notes, as aproximações, elas não estavam prontas ali, né? É a musicalidade do cara de saber experimentar, sair do padrão, sair do que seria o tradicional, né? E voltar, e com isso criar novas sonoridades, novas linguagens. Né? Claro. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Perguntar não, conversar contigo. Existe uma coisa no Brasil que eu vejo que muitos hoje estão muito desanimados para seguir com uma carreira profissional, sabe? E também é por conta disso que eu gosto de levar essa informação para as pessoas, para mostrar que existe um caminho. Existe um caminho, claro que, cara, comprar um instrumento é caro, né? Aprender numa escola de música também. E isso é uma pena, porque acaba elitizando, né, muito produção de conteúdo cultural. Porque na área da música você precisa de um instrumento, você precisa de acesso, isso é uma pena. Mas, por outro lado, né, eu nunca gostaria que eles se desanimassem, sabe? Eu gostaria que a gente... Para mim é triste, é uma crise cultural. Eu não sei se faz tempo que você vai ao Brasil e tal, ou se você testemunha isso ou acha que tem uma visão diferente disso. Uma coisa que para mim foi o maior choque quando eu mudei pra cá é que no Brasil eu estava acostumado. Você vai sair com seus amigos, você vai a algum bar que tem música ao vivo, sempre cover. Sim. Sempre cover. Aí quando você vem pra cá, os bares que aceitam cover são pouquíssimos. Aqui a galera quer música original. Então é um incentivo que o sistema do Brasil, e principalmente em São Paulo, que é onde eu vivia, não sei das outras cidades, mas em São Paulo, o sistema do entretenimento em São Paulo, ele te castra nesse sentido ali. Ele fala, não quero que você me traga nada novo. Sim. Eu quero só as coisas que as pessoas já conhecem. E aqui é muito diferente. E aqui eles valorizam o novo. Eles já falam, a gente já tem Stevie Wonder, eu não quero você tocando Stevie Wonder. Sim, entendi. Me traz você pra cá. Pois é. E aí, com isso, né, tem gente no mundo inteiro e tal, tem um filtro interessante de coisas boas que vão surgindo, né? Lá no Brasil acaba que não existe essa motivação, não existe esse estímulo. Às vezes a produção original, né, a produção autoral, muitas vezes não é de qualidade mesmo, e aí nego não quer ouvir porque o brasileiro tem um complexo de vira-lata que ele quer copiar coisas que não tem verdade para ele, ele não tem aquilo no sangue dele, não é natural para ele e não fica tão legal quanto o original. E aí essa coisa se retroalimenta de você querer ver o original não, uma versão, né, de um cover, às vezes desce melhor do que o cara que não tem noção do que é organizar um arranjo de uma música. Exatamente. Eu já vi coisas assim, eu produzi um artista no Brasil, eu não vou citar nomes, mas eu produzi um artista no Brasil uma época, que ele gravou voz e violão. Ele gravou, eu falei, olha, dá pra você fazer esse violão melhor. Ah, não, mas eu sou assim mesmo, essa é a minha arte. É típico. Fala, não, mas é típico. Não tá legal, tá feio. Não, sim, mas eu sou assim. Minha mãe gosta. Então, aí se você se limita a esse ponto, na tua própria arte, como é que você espera que as outras pessoas te levem para um lugar acima? Sim. Cara, eu tenho um projeto que é o Band Coaching, então eu faço uma mentoria dentro dos grupos, dentro das bandas, semelhante a um trabalho de produção musical, tá? Mas não é bem uma produção musical, porque a verdade é que a gente faz um laboratório para criar a produção criativa, musical, tal, como um produto. Né? Ou seja, criar um sistema autossustentável para aquele grupo, que é super difícil. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estar dentro e tal. Mas eu vejo muita reticência
de muitos músicos, porque muitos me contratam, na verdade porque estão esperando que eu bata palma, porque eles acham que o que eles estão fazendo já é legal, e eles acham que o Rafael vai fazer uma mágica com o negócio, vou levar para um produtor ou para uma gravadora. Cara, não é bem isso. Eu posso orientar justamente para você aprimorar, né, como um mentor mesmo. Porque eu acho que foi assim que eu me aprimorei. Claro. Através dos mentores, né? Através do Oswaldo Montenegro, que foi um mentor para mim, através dos meus professores da faculdade, professores de orquestração, professores de regência, né? Através dos meus colegas de banda, através dos produtores musicais fora do Brasil. Esses caras, eles não falavam, pô, que legal. Não, eles sempre falavam a verdade. Né? Claro, e é assim que tem que ser. E você também tem que querer ser o melhor que você pode ser em tudo que você faz. Legal. Não é você simplesmente aprender a tocar, vou falar de guitarra, aprender a tocar 3 acordes para você, para a menininha que tá no luau gostar de você. Não é isso. Se você quer levar isso a sério, leve isso a sério. Sim. Faça disso uma expressão. Ela é como uma outra língua. A música ela é uma linguagem universal. Então, se você aprende inglês, você não aprende só The Books on the Table. Você não aprende só isso. Você aprende inglês. Sim, você aprende a se comunicar. A música, você concorda comigo? Sim. Você tem que aprender a se comunicar pela música. Exato. Com os meus alunos ou bandas que eu passo mentoria, falam muito sobre desenvolver a musicalidade. E a musicalidade é a capacidade de se expressar através da música, né? Nada mais. E isso sempre tem que ser uma perseguição, assim, né? Algo que a gente persegue infinitamente porque nunca termina. Mas é o mais importante. O mais importante é você saber comunicar algo com os recursos que você já tem, com as escalas que você sabe, com os recursos que você tem. Já, com certeza, né? Com uma pentatônica, 2, 3 acordes, você já é capaz de se expressar através da música. Claro. Né? Se ficar esperando ter uma bagagem gigante para daí tentar se expressar... Não, é aquela coisa, você se expressa com o que você tem. Uma criança, ela já está se expressando com as poucas palavras que ela sabe. Sim. E ela está se expressando, e todo dia ela está aprendendo e se expressando mais, e aprendendo e absorvendo e se expressando mais. E a música é a mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lineu. Também não é uma pergunta, é uma reflexão. Uma pergunta retórica. Ok. A música, né? O que a gente faz, a arte, não, o que a gente faz. Isso é pra você ou pra quem você entrega? Eu faço primeiramente pra mim. Tudo que eu faço, se eu não tô 100% feliz, eu não faço. Então ela primeiramente é pra mim. Depois, então, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu toco música brasileira, mas eu não sou expert em música brasileira. Uma vez aqui, uma artista brasileira me chamou para fazer um show com ela. Aí eu perguntei, qual que é o estilo? Ela falou, não, é mais bossa nova, samba. Eu falei, olha, eu não sou o cara para isso. Porque ela não é meu, não tá em mim. Ela não... o dinheiro era bom, eu poderia fazer, legal. Mas eu ia estar mentindo para ela e mentindo para mim. Entendi. Sacou? Então para mim é assim, faça por você primeiro, que depois as outras pessoas vão querer o que você está fazendo por você. Se for verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro para você. O Sérgio Reis, uma vez ele falou para mim no ensaio, ele falou assim, você não consegue mentir para o seu público. Você pode até tentar, talvez você seja bem sucedido por 1 ano, 2 anos. Mais do que isso, não vai rolar. Não acontece. É uma tremenda de uma verdade. Não acontece. Se você é verdadeiro com você mesmo, o teu público vem com você. Se você está mentindo para você, o teu público percebe. Você tem total razão. Por isso, assim, a verdade do que você faz, eu acho que é o fundamental. Eu acho que a insegurança, né? Você querer parecer outros artistas e que moldar demais, dar molduras demais para o que você faz, ela acabar não comunicando, porque o que o público quer é sentir essa verdade, né? Porque para ele abrir, né, os sentimentos, né, a sensibilidade dele, né, para você, ele precisa confiar. Confiar que você é verdadeiro ali. Exatamente. É a maturidade da arte. É como uma criança. Você está crescendo, você ainda é um reflexo dos teus pais. Depois você vira um reflexo das pessoas à sua volta.
seus amigos. Sim. Então, quando você atinge a maturidade, é você ter a sua personalidade. E é a mesma coisa na música. No começo, você tá ouvindo influências. Eu fui muito influenciado por ele aqui. Então, que legal. ouvi a influência. E aquilo lá eu fui absorvendo até o momento que eu parei de imitar o que ele fazia. E comecei... Por quê? E comecei a usar os ensinamentos dele musicais, mesmo que eu nunca tinha conversado com ele. Ele falava comigo num CD, ele falava comigo num show ao vivo. Que legal. Eu ouvia aquilo, eu aprendia, e aí aquilo se transformava em alguma coisa em mim. Eu não pensava mais naquilo, o Rafael faria isso. Aquilo já estava dentro, já comecei a fazer, porque você absorve aquilo e aquilo se transforma em algo teu. Mas é importante que aquilo se transforme em algo teu. Eu falo que, para mim, o mais importante é você ter identidade no teu instrumento. Eu falo, muitas pessoas amam Slash, muitas pessoas odeiam Slash. Mas ninguém nega que o Slash ele toca uma Les Paul, que é super comum, num Marshall, que é super comum. Sim. Ele toca uma nota e todo mundo sabe que é ele. Exatamente. Ele imprime uma coisa. Isso é muito importante, você imprimir, né, a tua verdade, um monte de coisa, assim, tudo assim, que você sente, que você pensa, você realmente conseguir colocar dentro do que você faz e passar ainda para o outro se identificar com isso. Quer dizer, é um negócio bem legal mesmo. Essa é a maturidade musical que eu falo. É as pessoas ouvirem o que você tem a dizer e ouvirem a tua voz naquele bando de nota. Aquelas notas que você colocou ali, tem a tua voz. Sim. É ali que é o segredo. Pô, Lineu, que legal, cara. Que delícia de papo. Poderíamos passar a madrugada, né? Claro. Aqui, e podemos passar, inclusive. Mas eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. O prazer é todo meu. Uma honra. Vocês viram que legal. Se você gostou, então, dá um like, compartilha, aperta o sininho. E é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo Injeção na Testa. Valeu.